Olá, bom dia pessoal! Estamos aqui em mais um encontro do CCI Mais Perto de Você, esse projeto lindo do Instituto Maurício Gellen. Estamos aqui nesta manhã, uma manhã muito especial, vamos falar dos desafios de ser mãe. E para a gente falar sobre isso, nós temos convidados especiais neste momento especial. Mas antes de iniciarmos a live, eu gostaria de agradecer os patrocinadores, que são eles a Cressol, a Unimed, a Podium Alimentos e o Instituto Maurício Gellen, de onde está sendo transmitida essa live. Outra coisa importante que eu queria pedir para vocês é que vocês compartilhem esse conteúdo, para que mais pessoas possam ouvir esses depoimentos, se inspirar nessas pessoas, né? E crescer como pessoa e como mãe, principalmente, tá? Então compartilhem, mandem para frente. Agora nós estamos aí pelo YouTube, então se você ainda não nos segue, aciona sininho e manda para frente, tá ok? Para a gente iniciar, além das convidadas especiais aqui que vão falar sobre esse tema, tem uma pessoa gabaritada. A Karen está aqui comigo, ela vai se apresentar, falar um pouquinho sobre ela e daí nós apresentamos as nossas convidadas aí da manhã de hoje. Obrigada, Jânia, obrigada ao Instituto e a todos também que estenderam esse convite, excepcionalmente hoje, para eu poder estar participando dessa conversa. Meu nome então é Karen Tanouri, sou psicóloga clínica, sou formada em psicologia pela faculdade aqui de Paranavaí mesmo, a Unifatesc. Também sou especialista em psicologia analítica e em luto, morte e luto. E estou aqui para poder compartilhar desses desafios maternos. Você é mãe, Karen? Sou mãe, tenho duas crianças. Legal. Então, e para falar com a gente sobre esse assunto, né, dos desafios da maternidade, nós escolhemos, foi difícil, mas nós escolhemos algumas alunas aqui do Instituto, que vão contar as suas histórias. São histórias um pouquinho diferentes. É lógico que todo mundo, né, Karen, tem a sua história. E com certeza, dentro da história da pessoa, existem momentos difíceis, sim, né, sim, de desafios, momentos bons, porque a vida é assim, né? Só que essas mulheres que estão aqui sofreram, tiveram dificuldades, e elas estão aqui para contar um pouquinho sobre como foi essa vivência da maternidade na vida delas, porque hoje elas já estão na terceira idade, né? São nossas alunas aqui, já passaram dos 60, então elas têm muito para falar, né? Então nós vamos iniciar com a Leni, é nossa aluna aqui. Quer se apresentar, falar um pouquinho, Leni? Falo sim. Eu estou aqui há 6 anos. 6 anos aqui no Instituto. Estou aqui. Bastante tempo, então, está desde o começo, né? Então, eu fui mãe, vó e mãe do neto. Eu criei. E quando eu me separei, meus filhos eram pequenos. Eu fui à luta. Naquela época não tinha condição de... não existia uma lei para pagar a pensão alimentícia. Eu fui à luta. Formei técnico de enfermagem, trabalhei nos hospitais de Paranavaí e criei meus filhos com a ajuda da minha mãe, da minha sogra e das minhas irmãs, todos unidos. E eu tive muito apoio. Eu fui, assim, uma mãe muito cuidadosa, uma mãe muito prestativa, né? E minhas netas, meus netos, me trata com muito carinho. Nunca dei um tapa. Nunca corrigi. Só falando. Só mostrando o certo, o errado, né? Assim eu criei meus netos também. Eu ajudei meu irmão. Ajudei as minhas sobrinhas, eu falo, sabe? A postura, né? Eu falo sobre a educação, né? Que a gente tem que ter e dar para os filhos. Então, eu sinto uma guerreira. Eu me sinto uma guerreira. Venci, tá todo mundo na sua casa. Eu tô com um neto morando, porque sofri um assalto. Aí eu fiquei, não percebi que eu tava com trauma. Aí ele largou o apartamento dele e veio morar comigo. E tá comigo.
A gente se dá muito bem. Ele é jovem, né? Namora, já fez uma faculdade, está fazendo outra, é militar. Então é uma vida bem sacrificada dele. Tem momentos que a gente discute, fala um com o outro, sabe? Aí tem os motivos também, ele pede perdão. Ele é assim, sabe pedir perdão. E eu perdoo. Que bom, Assim, muito bom. é assim que a minha vida é. Tranquila mesmo. E vou levando a minha vida, faço tudo. Eu faço muita coisa pelo semelhante, sabe? Eu gosto de ajudar. Eu gosto de ajudar vizinho, eu gosto de ajudar. Aqui no Instituto eu gosto de ajudar. Com a Jane nunca aconteceu, né, Jane? Mas nos outros professores eu ajudo aquelas pessoas que não podem fazer. Eu saio do meu lugar e vou lá ajudar. Aí vou pro meu lugar. Eu faço assim. Então é assim que eu vivo. Ô Leni, quantos filhos você tem? 3. 3 filhos. 2 homens e uma mulher. E quando você se separou, eles eram tudo pequenos? A minha filha tinha 2 aninhos. Nossa. Meu mais velho tinha 6 e o outro tinha 4. Meu Deus, tudo Foi bem pequeno. difícil, mas eu sobrevivi. Hoje eu sou feliz, muito feliz. A minha família é tudo unida. As minhas sobrinhas, meu sobrinho, minhas irmãs, tudo é... A gente se abraça, se beija, sabe? É com carinho, nunca houve discussão, nada. Nunca houve nada de atrito. É uma família muito unida. E de onde vem tanta força? Ai, vem de Deus. Deus é mais importante na nossa vida, sabia? Eu sempre ensinei também, porque eu sempre segui a religião, sabe? Eu sempre segui, levei meus filhos, aqueles que não quiseram continuar, né? Cada um tem uma opção, né? Então, sempre ensinei. Minhas netinhas iam dormir comigo, quando a minha filha trabalhava à noite, eu ensinava elas o Pai Nosso. Tudo pequenininha, uma de 2 anos, uma de 4. E elas faziam a oração do Pai Nosso. Eu achava aquilo tão lindo, né? O jeitinho delas, né? E a minha filha também separada, né? Com as duas. Ela morava no fundo da minha casa e eu na frente. Então a gente cuidou uma da outra. E a gente cuida ainda. Um lar que, mesmo sem a presença do marido, por exemplo, mas quando tem uma estrutura, né, Karen, de união, como você falou, da família que é uma família unida, porque se é uma família que vive em atrito, por exemplo, isso vai ensinando o que para os filhos e para as crianças, né? Vão crescer de que forma? É um Então, exemplo. É um exemplo. E daí essa questão da religiosidade, você tentar sempre aproximar, a gente sabe que é um desafio, porque quando eles são pequenos, a gente arruma, leva para a igreja e vamos que vamos. E chega algum momento na vida em que a gente começa a sentir dificuldades, né? E muitas, levar os muitas filhos. lutas ainda. Porque a gente sabe, muitas vezes a gente também viveu esse conflito na adolescência, né? Dentro da crença mesmo, às vezes você fica, né? E daí a gente fica meio perdidinho, assim. Então, quando você tem uma família estruturada, você vai tentando segurar e carregar, porque é só uma fase. Se você conseguir segurar aquela é uma tempestadezinha ali, né? Ali, daí ele segue. Só que também tem muitas pessoas, muitas famílias, que eu vejo que às vezes não conseguem manter os filhos indo para a igreja, mas eles plantaram coisas muito boas nesses filhos. Valores. E daí, em determinado momento, eles deixam de frequentar a igreja, mas eles não deixam de ser cristãos. Não deixam de acreditar em Deus, não deixam de ter respeito pelas pessoas, pela família, pelos pais, né? Então, isso é bom porque significa que aquela plantinha ali, aquela sementinha ali foi plantada. E isso já é uma grande coisa, né?
Porque tem gente que nem consegue chegar aí, né? É verdade. A Nossa. pessoa não, os pais lutam e Sem os filhos Deus a se gente não desencaminham. é nada nessa vida, É. não. Sem Deus tem que ensinar os filhos, os netos. Eu ensino ainda. Eu ensino ainda. Tem neto pequenininho, né? Eu ensino ainda. Minha filha também ensina. Uma boa mãe, uma boa guerreira também. Então, eu Acho que o caminho mais pertinente é o caminho do afeto mesmo, né? É. Porque, com certeza, a adolescência chega e esses indivíduos eles vão se descobrindo donos da vida deles, apesar de ainda não serem independentes. Mas fica assim, então, esses valores, essa educação, esse respeito, essa troca como semente, para que lá na frente eles possam florescer de alguma E eu maneira. plantei essa semente desde os 4 aninhos do meu neto. Ele ia para a igreja comigo. Eu falava, filho, o que você quer na sua vida? Ele falou assim, vó, eu quero ter uma casa, um carro, uma moto. Criança assim, né? É desse jeito. Aí eu falei, você sabe como que você consegue? Ele falou, não, vovó. Falei, você consegue? Você estudando, dando o máximo de você. Só pensa em estudar. Tanto que ele começou a namorar, a primeira namorada que ele levou em casa, ele já estava fazendo faculdade. Tem que começar desde baixo. E agora vamos escutar a história da Maria Aparecida. E uma história também inspiradora. Daí eu queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho. Meu nome é Maria Aparecida. No mês que vem eu faço 63 anos. Ainda não caiu a ficha que eu tô na terceira idade. Não caiu ainda a ficha. Mas eu, depois que eu entrei aqui no Maurício, vai tá caindo aos poucos, sabe? Mas é complicado, de repente você se vê assim com 60 anos, né? Eu sou mãe solteira, tive minha filha com 35 anos, né? Hoje ela está com 36, a Vitória, que é a minha Vitória. E eu venho de família de alcoólatra de pai e mãe. Somos em 5 irmãos e todos os 5, todos alcoólatras. Eu estou em sobriedade do álcool já faz 12 anos, graças a Deus. Porque eu falei assim, eu não quero isso para minha filha. Porque eu sou espelho, né? Estou criando, ainda nem de criar minha filha sozinha. Eu ainda vou ficar do jeito que eu estou. E quando eu entrei na igreja, né, porque eu sou do caminho neocatecumenato, sou católica, né, amo minha igreja, e foi através da igreja que eu me encontrei, assim, sabe? Como ser humano mesmo. Eu deixei que eu era mesmo do mundão, né? Eu era do mundo, gostava de dançar, de bailar, de beber, né? E quando tive a minha filha já meia idosa, Madura. Eu falei, não, eu não quero essa vida para minha filha. Tanto é que eu sou costureira, né? Mas já fui doméstica, sou costureira hoje aposentada, devido aos problemas de saúde que eu tenho. Mas a minha filha estudou na Fundação Bradesco desde o prezinho, terminou tudo, porque eu falo que a Fundação Bradesco é uma faculdade. Porque quando ela terminou, comecei a pagar um cursinho para ela fazer o vestibular. Nem precisou, ela estudou 3 meses, daí ela já passou na UEM. E ela foi estudar em Umuarama. Estudou 5 anos lá. Foi difícil, muito difícil. Mas eu falo assim, olha, tudo que é difícil é para conversão, é para tua ajuda. Sabe? Teu crescimento, né? O crescimento, porque tudo que é fácil demais, vai embora fácil demais. Às vezes a gente reclama, né? Porque, tá faltando isso, tá faltando aquilo. Mas você começa a lutar, você acreditando naquele lá em cima, é diferente, sabe? Eu comecei a lutar e a entender depois que eu comecei a acreditar que Deus realmente me amava. Aí a minha filha também levava ela para a igreja, ela aprendeu a tocar violão, ela era salmista, também continuou, sabe? Só que a Vitória, ela tem uma personalidade assim muito forte.
e ela corre atrás do objetivo dela. Tanto é que hoje mesmo ela está lá em João Peixoto. Eu falei para ela que deve ser a última cidade de Minas Gerais, porque ela se formou em agronomia, né? Ela fez mestrado, fez pós-graduação, e eu aqui, ó, lutando. Porque daí depois que eu parei de beber, né? Graças a Deus, aí eu trabalhava à noite, eu costurava à noite, eu fazia crochê, vendia roupa, fazia bazar de roupa usada. Eu falo assim, gente, as pessoas falam que é tão difícil criar filho. Não é difícil, sabe? É só você ter o controle. Quando você perde o controle, aí é diferente. Porque você é o exemplo. Porque se eu tivesse dado um mau exemplo para minha filha, hoje ela não estaria onde ela está, ganhando o que ela está ganhando, né? Porque ela está lá, ela me ajuda, ela ajuda a prima dela aqui, ajuda um primo, ajuda a tia. Então, todo esse esforço que eu fiz valeu a pena. Sofri muito. Porque nesse intervalo todo, nesse meio que eu tive ela, eu tive 2 infartos, como eu estava falando para você, né? Eu tenho 2 pontes de safena, fiz uma angioplastia, tenho prótese dos 2 lados do quadril, tenho prótese no joelho, mas nada disso me impediu de estar aqui. E quando eu não via a hora, eu passava aqui e falava, aí logo vai chegar a hora de eu entrar ali no Maurício. Não via a hora de entrar aqui, sabe? Porque aí seria para mim mais uma conquista. Sim. E depois que eu entrei no Maurício, eu tive mais uma conquista ainda. Eu estou aprendendo a dirigir. Apesar que eu já bati meu carro 3 vezes. Ela está aprendendo, Meu amigo fala assim, Cidinha, quando você tirar a sua carteira, você não vai ter carro. Porque ele está todo chapado, todo batido. Mas não é isso que a gente ensina para as crianças, a gente só aprende tentando. Só tentando, né? Então eu estou tentando. E é uma outra inspiração isso, porque você entrar numa autoescola na sua idade. Na minha idade. Pensa, quando eu fui fazer a aula teórica, só tinha eu de idade. Tudo molecada nova. O resto era tudo de 25, 26, sabe? Só tinha eu, então eu ficava no cantinho ali, e aquele tudo de celular e tudo. E eles deviam pensar assim, né? Meu Deus, o que essa senhora está aqui? E eu não mexendo no celular, eu não sei mexer direito. E todo mundo no celular, e todo mundo conversando, e eu, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo aqui? Mas foi depois que eu entrei, eu já tinha um sonho de querer dirigir, eu queria aprender a dirigir. E Deus permitiu que a gente comprasse esse carro, eu e a minha filha, né? Fizemos um empréstimo e compramos. E a Vitória, ela é assim, sabe? Então aquela ali, ó... Segura. Ela fala assim pra mim, assim, mami, se eu quero trabalhar, eu quero ganhar bem, porque eu quero te dar uma qualidade de vida melhor. Eu quero que você tenha uma velhice melhor. Porque ela tem uma gratidão muito grande por tudo que você fez por ela. Porque ela sabe o quanto eu lutei para ela se formar. Sim. Sabe? Porque como ela passou na UEM, não pagava nada, né? Mas lá tinha um apartamento que tinha que pagar, a comida, sabe? Então eu tinha que tirar dinheiro, eu tinha que fazer dinheiro. Então eu fazia dinheiro assim, às vezes era 3 horas da manhã, eu estava ali, ó, em cima da máquina, sabe? Mas para mim hoje isso tudo é prazeroso. Eu tenho orgulho de falar isso. Sabe? Orgulho da filha que eu tenho, porque eu parei de beber, ela nunca bebeu, ela não bebe, ela não fuma. Tudo que eu fazia, né? Ela não faz. Que bom. Sabe? Não é uma santa. Sim. Ela é brava, ela é uma onça. Mas é as meninas dos meus olhos. Que também aprendeu com o exemplo. O exemplo ele é uma potência. Ou a gente pode fazer tal como, ou a gente pode olhar para aquilo e ressignificar e fazer diferente. Porque às vezes tem muitos pais que deixam os filhos. Eu falo assim, que hoje as mães, elas têm tanta facilidade para cuidar, para criar filho, porque no meu tempo era tudo fralda, era lavada na mão, não tinha fralda descartável, não tinha, sabe? Hoje elas têm tudo. E os filhos são tudo mal criados. Meu Deus, não. E eu não tinha preguiça de bater, não. Às vezes ela fala assim pra mim,
Mas ela fala zoando, né? Ah, eu tenho trauma de quando você me batia, que eu sempre usei espada de São Jorge, pra benzer. Batia e benzia ao mesmo tempo. Isso. Olha, Aí ela fala assim, ah, eu tenho trauma, até hoje eu tenho trauma que você me batia. Eu falo, toma vergonha na cara, Vitória. Você dá graças a Deus, porque você está hoje do jeito que você está por causa de mim, por causa da educação que eu te dei, né? Então, por isso que eu falo, as mães de hoje, elas não criam os filhos, muitas, eu tenho dó, porque tem muitas que não têm, às vezes assim, para alguém para cuidar, né? Mas hoje em dia as creches, gente, tem tanta creche, né? Põe os filhos na creche. Tem muita ajuda, né? Tem muita ajuda, o governo ajuda muito, né? E no tempo que eu tive a minha filha, que eu já era meio idosa, não tinha essas coisas todas, né? E hoje tem, se você quer ter um filho, quer educar o seu filho, você tem que dar exemplo. Se você não der um exemplo bom, não vai ter coisa boa, porque você é o espelho. É o primeiro espelho, né? É o de primeiro dentro espelho. de casa. É o primeiro espelho. Eu penso assim. Com certeza. E hoje eu falo para ela uma coisa que eu sempre falei desde quando ela era pequena. Eu não pus no mundo uma lagarta, não pus uma cobrinha para estar assim. Você é uma águia. Eu sempre falo isso para ela. Você é uma águia porque a águia ela voa alto e ela não anda em bando. E a águia, quando ela chega aos 40, 50 anos, ela tem um processo muito dolorido. Não sei se você sabe disso. Sim, Né? Que ela tem que voar muito longe, afastar de tudo sozinha, e ela tem que se virar, tirar o bico, né, para nascer outras garras. E eu falo isso para minha filha. Você é uma águia. Tanto é que ela estava num serviço, numa cidade, que era no Mato Grosso, né? Em Alto Taquari, ela estava trabalhando numa usina lá. Ela era supervisora. E agora ela foi para um outro, porque ela recebeu uma oferta, né, de ser coordenadora, né, de agrícola, nessa outra empresa que ela está agora, né? Uhum. E aí ela ficou, será que eu vou? Será que eu não vou? Eu falei, Vitória, eu te pus você para voar. E se você não, como que você vai saber se vai dar certo ou não, se você não tentar? Então eu sempre dei apoio para ela, sabe? E ela, graças a Deus, foi seguindo. A única coisa que me dói assim, é igual a gente estava falando de religião, que ela me seguia, que ela ia na igreja, ela era salmista. A partir do momento que ela deixou o violão, falou que não queria mais cantar na igreja, aquilo assim, meu coração, sabe? O coração ficou pequenininho. E só que daí, quando eu falei pro padre, chorei, sabe? Aí o padre falou assim, só reza. Não vai obrigar ela a vir e não vai ficar insistindo. Porque a semente já está plantada ali. Então, se a semente está plantada, você só vai rezar, vai orando, que a oração vai regando aquela sementinha e vai crescer. Ela não vai esquecer. E realmente ela não esquece, porque todo dia quando ela me liga, ela tem que falar alguma coisa de Deus, sabe? Ela fala e isso me deixa muito, muito contente. Isso é sinal de que tudo que plantou está ali, né? E o orgulho, assim, né? Que eu falei, quando eu bati o carro, e para contar para ela não estava aqui. Aí ela falou assim, ai, o que, mamãe, que você fez? Eu falei, eu bati o carro. Ela falou, você se machucou? Eu falei, não. Bateu em alguém? Não. Ah, então tá bom, vai fazer o quê, né? O jeito é arrumar. Vamos arrumar o carro. A preocupação é com a pessoa, não com o bem material. Eu achei que as pontes de sapena iam sair pela boca. Mas graças a Deus não aconteceu nada. Uhum. Então é isso, meninas, é o que eu falo para vocês. Ser mãe é maravilhoso. É difícil? É. Principalmente quando é sozinha, porque eu sou mãe solteira, né? Às vezes as pessoas pensam que eu sou viúva, que eu sou separada, eu sou divorciada, mas eu falo assim, não, eu nunca morei com homem nenhum, e os únicos homens que tinha na minha casa eram meu pai e meus irmãos. Né? Tive um caso com o pai da Vitória, mas ele lá, eu cá,
e tive a Vitória depois de idade, assim, mas eu sou mãe solteira e eu não tenho vergonha de falar que sou mãe solteira. Porque às vezes tem muitas mães que têm o marido em casa, né? Mas que não pega o filho no colo, que não leva o filho para jogar bola, que não sai a passear, não dá um conselho. Pelo contrário, às vezes chega embriagado em casa, brigando com a mãe, com os filhos, né? E foi difícil. Não vou falar que foi fácil, não. Mas sabe que fez sentido para mim agora, quando você disse no início da tua fala que ela é a sua vitória. Porque parece que você também teve parte da tua realização enquanto mãe em tudo isso que você está colhendo agora com ela. Exatamente. Você conseguir fazer com que ela estudasse, fosse além, tudo, né? Porque assim, Maria, a gente tem que colocar também que a gente sabe que vocês, em especial os negros, tem toda a questão também do preconceito, com certeza. Muita luta, né? Então, assim, tudo isso você deve ter sofrido e falou, não, mas para ela eu quero um mundo melhor. E lutou por isso, né? Para que ela crescesse profissionalmente, tivesse a profissão dela, porque no fundo a gente sabe que você, por exemplo, não tem o seu marido, você não é eterna. Com todas essas doenças e esses ferros no corpo aí, a pessoa, quantas vezes você pensou em entrar numa cirurgia e falar, meu Deus, será que eu saio daqui? Não é? Eu tenho uma filha e você pedir para Deus, Deus me deixa sair porque eu quero continuar, né? Então, assim, você passou por tudo isso na sua saúde e é uma coisa, porque a gente fica naquela, você ainda sozinha, né? Tá sempre pensando, nossa, eu quero vê-la crescer, eu quero ver ela formar. Agora você vai mudando, agora ela já formou, já está bem estruturada, agora eu quero ver ela vovó. Eu falo para ela, porque ela não tem namorado, né? Ela já vai fazer 27 anos. E eu falo assim, ai filha, eu queria tanto assim, antes de morrer, eu queria conhecer meu netinho, né? Não, você já tem neto demais, que é os netos da minha irmã me chamam de vó. E eu tenho eles como neto também, né? Eu amo eles. Então ela fala assim, não preciso de neto, não, deixa que a Jaqueline vai fazer isso por mim, eu não quero nem saber. Então é isso, eu acho que se você tem amor, se você dá amor, porque é assim, se eu fosse, o que o meu pai deixou assim para mim, que eu me orgulho muito assim, de falar, do meu pai e da minha mãe, eles trabalharam demais. E era assim, nunca pega o que é dos outros. E isso ficou marcado para sempre, sabe? Foi o que eles me deixaram. Aí a parte ruim, que é a de bebê, sabe? Que isso também foi vitória para mim, porque a Vitória me ajudou. Porque se eu não tivesse a Vitória, talvez eu não teria parado. Sabe lá onde eu estava. Né? E agora com a Vitória foi bem diferente. Que bom. Filho é um sustento. Sabe? Faz levantar todo dia Faz. e correr atrás. Faz mesmo. Agora vamos ouvir um pouquinho a Cleusa, que também é nossa aluna aqui, também tem uma história inspiradora, né, para nos contar. Pode se apresentar daí, Cleusa, falar sobre você. Meu nome é Cleusa, eu estou no Instituto há 2 anos e aqui para mim tem sido um aprendizado muito bom, onde que eu tenho me encontrado, não somente com os exercícios, mas com todas as atividades que são proporcionadas para nós aqui, né? E eu gosto muito daqui, eu falo sempre do Instituto para outras pessoas, então para mim tem sido uma realização. Tanto na parte da educação, do exercício, da ginástica, como nas palestras, quando aqui tem, né? Assim, eles têm oferecido muito para nós, o Instituto Maurício. Então, eu só tenho que agradecer, né?
A minha vida também não é muito diferente das outras aqui, não. Aos 34 anos, meu marido foi embora, né? E eu fiquei com 3 crianças. Um de 4, um de 9 e um de 11. Para mim foi muito difícil, porque enquanto ele estava em casa, ele era aquele marido machista que não permitia nem que estudasse, nem que trabalhasse. Ele sempre dizia que ele era o homem da casa. Então, ele não permitia que eu estudasse. Às vezes que eu tentei estudar, foi com ameaça. Assim, se for estudar, a gente se separa. Então, eu fui aquela dona de casa mesmo, de cuidar dos filhos e tudinho. E quando ele chegou, uma hora que ele viajava, ele chegou falando assim, ó, tô indo embora. Eu fiquei assim, entrei em depressão, fiquei dias de depressão, com 3 crianças. Quando eu fui no médico, o médico falou assim, olha, a senhora tem que viver. Eu não posso dar uma injeção aqui para a senhora dormir 5 dias para sair dessa depressão. E a senhora tem que cuidar, só tem 3 filhos. Aí, ainda eu fiquei 1 ano assim, aí eu fui à luta. Arrumei emprego, doía deixar 3 crianças que tinham um de 4 anos em casa, doía muito, mas daí eu fui à luta, trabalhava. Mas eu tinha aquela preocupação assim, o cuidado com meus filhos. E esses filhos foram crescendo, estudar na Fundação Bradesco, que como ela falou, é ótimo, excelente, de uma formação muito boa a Fundação Bradesco. Então, os 3 acabaram estudando na Fundação Bradesco. E quando a minha filha fez mais ou menos 21 anos, ela casou. Ela morava aqui em Paranavaí, mas serviço era difícil. Então, ela casou, viver de aluguel, depois ela veio morar comigo. Então, quando ela teve a filhinha dela, eles já ficaram comigo. Aí o marido dela foi para São Paulo, lá ele arrumou serviço lá. Mas daí, como moravam no centro, ficou difícil para ela arrumar alguém. Ela fala, mãe, eu tentei arrumar, mas aqui não tem, é centro, e tá difícil para mim. Não tem como a senhora vir para cá? E eu já tinha um rapaz em casa, né, de 20 anos. Aí eu pensei muito, eu estava empregada, né, eu estava empregada, eu trabalhava na Intentos. E eu estava, daí ela falou, mãe, eu preciso da senhora aqui. Aí, como que a avó vai fazer? Aí eu falei, tudo bem, então aí naquele tempo eu tinha meu pai vivo, aí meu pai entrou na questão, porque as pessoas de idade, casou naquele tempo, era assim, você tem que cuidar da sua casa e cuidar do seu marido, você não tem que cuidar de outras coisas. E eu tinha um rapaz ainda dentro de casa, e meu pai falou assim, como que você vai largar o rapaz solteiro dentro de casa e vai para a casa da sua filha? Sua filha ela já formou a família dela. E eu fiquei naquele dilema, né? Naquele sofrimento. Eu falei, o que eu faço? E ela, mãe, vem. Eu falei, sabe uma coisa? O rapaz, ele vai ter que se virar sozinho, né? Tem uma criança precisando de mim. Aí eu pedi as contas no serviço e fui para São Paulo. Aí chegou lá, como ela trabalhava, ela estava queria fazer faculdade, e ela estava trabalhando já de enfermeira. Eu ficava com a menina o tempo todo, bem dizer assim, eu cuidei dela, dos 4 anos, ali até os 6 anos eu fiquei em São Paulo. Aí meu pai adoeceu, e ele não queria ficar com os outros filhos, e ele só ficava me chamando, daí a minha cunhada falou, ó, você vem, meu pai estava com 92 anos, você vem cuidar do seu pai, talvez você não vai ter tempo depois de cuidar. Aí eu entrei em desespero, né, porque tinha a neta lá que eu tinha que cuidar e tinha o pai que eu tinha que voltar para dilema, né? Pra coisa. E minha filha, mãe, você não pode ir, como que eu vou me virar com a Thaís? Eu falei, eu tenho que ir. É meu pai, ele cuidou de mim, ele o tempo todo ele foi pai presente, ele é muito importante para mim, é o pai que eu amo. Eu falei, olha, eu sinto, eu vou ter que voltar. Se você deixar eu levar a menina, eu levo ela. Aí eu cuido do pai e cuido dela também. E daí ficou aquele dilema, ficou o dilema entre ela e o marido, né? Daí o marido também não queria que trouxesse. Mas por último convenci, eu trouxe ela para Paranavaí. Aí eu cuidava do meu pai que estava na cama e cuidava dela. Levava para a escola, fazia tudo. Era minha filha. Eu tinha o maior cuidado e aquele amor, o mesmo amor que eu tive pelos meus
filho, eu tive pela minha filha, minha neta. E graças a Deus, os meus filhos e minha neta, eles não me deram trabalho. Se eu falar que eles me deram trabalho, eu estaria mentindo. Porque eu falo assim, é bênção de Deus. Como fala, a gente que é de igreja, muita oração. Então é bênção de Deus, meus filhos, porque eu moro num lugar que não é muito bom assim. Se você deixar se envolver, tem muita... né? Muita facilidade. De facilidade, não, pois graças a Deus eu tive 2 meninos e uma menina. E ainda por cima, eu tive o menino, o primeiro filho meu, morreu de acidente. Então foi outro baque para mim, além da separação, depois veio a morte que morreu com 21 anos. Nossa, eu já não sabia. Aí, daí foi outra depressão de novo que eu enfrentei com a perda desse filho de 21 anos. E morreu na empresa, sabe? Estava fazendo, era auxiliar de mecânico e foi tirar uma peça do carro, o carro está sem freio e esmagou ele. Então foi assim uma coisa, mas o outro lado eu agradeço a Deus porque foram os filhos que não me deram trabalho, né? Aí hoje eu trouxe a neta. A neta também até hoje ela é um amor, acho que você teve oportunidade, não sei se ela foi lá não, quando você dava aula lá, nunca me deu um pingo de trabalho. Eu sempre procurei levar eles para a igreja, né? Todos eles foram encaminhados, fizeram a primeira comunhão, tudinho certinho. E a neta eu criei ela até os 11 anos, que a minha filha daí, quando ela engravidou do menino, eu trouxe o menino ela veio para cá, depois que o menino nasceu, né? Então nesse intervalo dos 6 anos aos 11 anos, ela ficou comigo. E o meu filho, que meu filho morava comigo, né? Eu e meu filho cuidando dela. Então o que eu tenho que falar é o amor, que ela falou, quando você cria com amor, a família estruturada, a pessoa, ela tendo formação de pai e mãe, amor de pai e mãe, e você levando ela para dentro da igreja, dando uma educação melhor, a criança, ela não vai pegar caminho ruim. Eu falo, às vezes você vê muito os pais falando, né? Mas é a criação dentro da própria casa, é o que você fala. Porque eu conversava muito com meus filhos. Eu sentava com eles e explicava as coisas, ensinei para eles nunca mexer nas coisas dos outros, nunca, por mais tentação que fosse, nunca mexa, nunca minta, porque uma pessoa desacreditada, ninguém quer saber dela. Quando uma pessoa que você perde a confiança dela, ela não tem mais valor para você. Então eu sempre passei isso para eles, sempre falam a verdade. Por maior que doa, nunca mexa nas coisas dos outros. Então, eu fui criando meus filhos assim. Teve muitas vezes de eu chorar sozinha, chorar no emprego, porque eu entrava, meio-dia no serviço, saía 10 horas da noite. E quando eu chegava, muitas vezes, eu tinha que lavar, eu tinha que arrumar roupa para a escola, eu tinha que fazer tudo. Sei, né? Tudo eu fazia pelos filhos. Foi uma luta difícil, com choro, com lágrima, mas eu venci. Graças a Deus, eu só tenho que orgulhar dos meus filhos. Eu tenho um casal, a filha é enfermeira, fez faculdade, né? Nunca me deu trabalho, se eu falar que deu também eu minto. O meu filho também, eu falo assim, que os dois é uma benção de Deus. Porque foi um filho que hoje em dia é a coisa mais difícil, filho tratar da mãe, né? Eu tratei deles e eles depois, quando eu saí do serviço, eles passaram a tratar de mim. Eu saí do serviço, tinha 53 anos. Aí eu fiquei com a minha filha, depois quando eu vim aqui para o Paraná, foi o meu filho e ele me tratou até o ano passado, que ele sustentava a casa de tudo. Então eu não tenho que reclamar dos filhos. É difícil criar filho sozinho, mas se você criar com amor e educação ali, e a neta também, hoje a neta está fazendo faculdade, né? Ela voltou a morar comigo, e ela fala para mim assim, vó, você é minha mãe, a minha mãe eu gosto dela, mas quem me criou foi você. Foi você que me criou, sempre eu estive com você, e agora eu voltei de novo a morar com você. Então eu falo assim, eu só tenho que agradecer a Deus.
por tudo isso. Daqui a pouco você está cuidando dos bisnetos. Dos bisnetos. Espero ter oportunidade de cuidar dos bisnetos. Então, essa é a minha história. Ser avó, ser mãe. Uma história linda, né? Inspiradora. Agora vamos ouvir um pouquinho a dona Maria José, que também é nossa aluna aqui, e vai falar um pouquinho sobre a história dela. Olha, eu vou tentar resumir, porque eu sei que o tempo está pouco. Se eu fosse contar, eu ia ficar a live toda aqui falando, eu não contaria. Minha vida não foi fácil, nada. E hoje eu agradeço muito a Deus por ter conseguido. Entrei em depressão, quase morri, mas tudo pertence ao passado. Bem, eu estou nesse instituto, eu comecei esse ano, tá? Graças à interferência do Dr. Marcos Bussato. Eu já tinha procurado meus papéis o ano passado. Mas eu não vou fazer exercício, não, é difícil. Eu tenho que descansar um pouco, à tarde eu tenho que dormir, eu já trabalho muito e tal. Mas o Dr. Marcos falou assim, vocês têm que fazer por causa do sedentarismo. Então, você, Maria José e seu João, que é meu marido, eu falei, então eu vou tentar, porque eu vou numa academia tal. Ele falou, nada disso, eu já vou assinar a carta de coração, de tudo, vocês vão para o Instituto Maurício. Aí eu falei para o meu marido, vamos criar coragem? Vamos. Eu vim e comecei a fazer 2 vezes por semana só, hoje estou fazendo 3. Adoro esse ambiente, só tenho a agradecer. Hoje estou com o corpo todo dolorido, porque eu andei fazendo uns exercícios difíceis, musculares, mas é como a professora Jane e outras professoras falam, faz o que consegue, aos pouquinhos vai. Né? Isso, vai melhorando. Vai melhorando. Então, mas conta pra gente um muito pouquinho. obrigada. Tá, bem resumidamente. Da sua história eu tenho que ser bem resumida. Eu me casei com 27 anos, vou resumir bem. Na verdade, eu tive 4 filhos meus e criei 8. Depois desses 8, eu ajudei meu filho, que separou da mulher, tenho 3, tá? 3 netos, eu já tenho bisneto em Rondonópolis, que graças a Deus é uma bênção na minha vida, meus netos, tudo. Quando eu me casei, eu comecei a fazer faculdade e dava aula em Amaporã e... Para lá de Amaporã, como chama aquela cidade, meu Deus do céu? Planaltina do Paraná. Aí, comecei a ter filho. Com 27 anos, fazendo faculdade, comecei a dar aula também lá, empurrava o ônibus tudo para trabalhar, pertence ao passado. Aí, meu marido fez mini ginásio comigo, porque ele queria estudar. Ele fez um curso de História e Geografia, não gostou. Ele dava aula, eu fazia mini ginásio, grávida, subia as escadas para pagar a escola dele, porque eu queria que ele fosse alguma coisa, que tinha gente que falava que eu estava estudando e meu marido era sem nada, né? Como muita gente falou, mesmo a família dele. Eu mostrei que ele também se formou. Daí, quando ele estudou Ciências Contábeis, ele foi para Rondonópolis para trabalhar. Aí ele adquiriu um escritório, foi melhorando. Eu fiquei 12 anos longe dos meus filhos, do meu marido. Fui tendo filhos, tinha 4. Minha mãe morava comigo, minha mãe foi um anjo. Minha mãe ajudava e era daquela história. Minha filha, hoje fulano precisou de levar uma chinelada minha. Mãe, a senhora é mãe, a senhora bate quanto a senhora quiser. Eu nunca bati no meu filho, porque eu não tinha tempo. Eu falava, a senhora bate. Mas assim, hoje em dia, se uma mãe bater num filho, ou um pai, é capaz de ir para o conselho tutelar, não é? E aquele tempo não, eu dei todo o apoio para minha mãe. Aí, eu fui tendo filho, eu tive 4. Aí apareceram mais 4 na minha vida, que eram sobrinhos, mas apareceram mais 3. Quando eu me aposentei, professora, com 2 padrões, na data da minha luta, eu trabalhava no Leonel Franca. Apareceu, eu ia começar a viver minha vida. Minha mãe faleceu, eu cuidei dela, eu cuidei dela 2 anos. Quando a minha mãe faleceu, apareceu um sobrinho que eu criei. Tia, se a senhora não ficar com essa menina, eu vou dar para o conselho tutelar, morando em Curitiba. Essa menina tinha nascido em Maringá, não, ela estava em Maringá. Aí eu falei, meu Deus do céu, bem, agora que nós começamos a pescar, eu e você estamos juntos, nunca tive tempo para isso, compramos rede a pescar na beira de rio, eu vou pegar filho para criar? Aí um dia,
Eu me ajoelhei diante de uma imagem, que eu sou muito católica, olhei para Nossa Senhora e falei, Nossa Senhora, eu não vou desamparar essa criança, não vou deixar ela ir pro juiz, que eu não sei qual vai ser, ela tem meu sangue também, né? Ela era filha de um sobrinho que eu já tinha criado. Aí eu peguei, eu trouxe ela para casa. A minha filha, uma que está hoje no Canadá, mãe, traz, é a melhor coisa. Meu outro filho, que hoje é fisioterapeuta aqui, mãe, nós vamos te ajudar, sabe? Tá. Aí eu ajoelhei dentro da imagem e falei, Nossa Senhora, eu quero criar essa menina, mas como eu criei os outros, meus filhos, esses que eu criei que já estão grandes, mas eu quero criar como minha filha, não quero ser uma madrasta, tá? Esse foi o foco principal da minha vida. Essa menina, meu marido, buzinava um carrinho velho que tinha, ela entrava dentro do carro, buzinava, pai, está na hora de levar para o balé, pai, está na hora de estudar. Nenhum filho estudou em escola particular, ela estudou, tá? Ela estudou em escola particular, fez balé, faltava 2 anos para se formar em inglês. A bendita da mãe biológica, que é diferente das outras histórias que contaram, a bendita mãe biológica começou a buzinar na cabeça dela, que queria ela de volta, sabe? A mãe dela, buzinar. Já com quantos anos? Ela estava, naquela época, com uns 15 anos. Aí, quando ela se formou, que ela fez FATESC, primeiro grau, daí ela fez uma outra escola que era parceria com a FATESC, que eu não lembro, segundo grau. Aí ela não gostou daquela escola, aí ela foi fazer como chama a igreja dos padres, como chama lá, paroquial, né? Foi fazer paroquial. Aí ela começou a namorar uns meninos lá e aprontar, mas eu não acreditava, sabe? Eu tinha confiança nela, criei. Ela também fazia leitura na igreja, levei para a igreja desde 3 meses, né? Na verdade, eu criei ela a partir de 1 ano, né? Aí eu pegava, ela nasceu em 89, 89. E eu adotei ela. Aí eu trouxe ela para casa, eu falei assim, não, eu vou levar essa menina para a igreja e vou criar. Eu levava para a igreja, ela era um amor de criança, sabe? Depois ela foi crescendo, uma belezinha boa na escola, aplicação. Daí ela começou a aprontar, um bom namoradinho. Isso aí ela tinha de 15 para 16 anos, mas eu não acreditava no que ela falava. Inclusive, ela tinha muita amizade com a filha do Dr. Marcos. A filha do Dr. Marcos dormia na minha casa, que a mãe dela também é médica, trabalhava muito. E o Dr. Marcos falava, não, Maria José pode ficar aqui. Levava ela para casa dela também, tá? Tinha piscina, minha filha adorava, né? Eu não tinha piscina, eu participava de um clube chamado Sereno, naquela época, que levava meus filhos. Aí eu não sei nem se existe mais. Bom, aí, quando ela tinha 16 anos, a mãe começou a buzinar na cabeça dela, ela fugiu de casa, sabe? Desapareceu, ela foi para a escola, eu liguei para a escola que ela virou vegetariana, eu fazendo as comidas de vegetariana, como tu vai fazendo, né? Fazer o quê? Aí, meu marido foi para a escola, e ela tinha depressão, ela era depressiva, eu levava ela em médico, tudo. Aí o doutor falou assim, você ministra os remédios para ela, não deixa ela tomar, que ela pode tomar demais e acontecer alguma coisa. De manhã eu levantava, arrumava os remédios para ela, arrumava o lanchinho para ela, ou às vezes dava um trocado para ela comprar, escola particular e tal, né? Aí, como eu estou falando, ela era uma beleza de pessoa. De repente, eu liguei para a escola um dia, eu esqueci de dar o remédio, eu vou mandar aí, eu vou entregar na portaria. Aí a menina falou, tá bom. Aí mais tarde, eu fazendo os bifinhos dela de vegetariana lá, me ligaram da escola, mas a sua filha não veio na parte da manhã. Eu falei, quem sabe ela foi numa casa de uma amiga e vai à tarde, né? Chegou à tarde, me ligaram. Eu fui na polícia, dei queixa, né? Aí, procuraram, ela desapareceu. Eu falei, minha filha foi raptada e morreu. Porque ela nunca tinha ido a pé. Aquele dia ela levantou, lavou o cabelo e foi. Sabe? Daí procura. Eu fiquei sabendo que a mãe dela tinha encontrado com ela não sei aonde e tinha levado lá para o Paraíba. Eu tentei falar com a mãe dela não respondeu para mim, sabe, nada. Bom, ficou, eu fiquei, pelo conselho tutelar, eu descobri que ela estava com um namorado que ela conheceu pela internet, né? Aí nós fomos atrás, chegamos lá, ela não estava, aí o namorado falou que ela tinha seguido viagem para outro lugar, pois meus filhos maiores
falaram, mãe, você vai atrás porque você tem. Eu fui atrás e ela se tornou minha filha, sabe? Eu registrei como minha filha, jogando, o juiz naquela época falou, pode jogar fora o registro dela e fazer outro, né? E ela, se ela quiser, ela não vai conhecer a mãe biológica e nem o pai. Eu falei, não, mãe e pai são, eu vou deixar. Foi um erro que eu fiz, mas eu não arrependo, não. Aí, depois de muito tempo, agora é passagem, o Conselho Tutelar esperou a gente lá. Daí nós fomos buscar, aí eu fiquei sabendo que ela encontrou com o namorado, que ela na casa de outro namorado, ela estava morando. Aí nós fomos atrás, mãe, eu não quero ir embora, eu quero ficar casando. E a bruxa da outra avó dela lá, chegou lá e falou assim, da avó do namorado dela, não, deixa eu criar, deixa ela aqui, ela vai casar. Eu também fui filha adotiva, sofri muito e hoje eu sou feliz. Eu deixei de ser... Eu falei assim, dona, eu vou deixar, eu fui firme. Mas depois que eu levar para casa e o juiz deixar, eu tirar a responsabilidade minha, você pega a guarda dela. Aí eu trouxe ela para casa, mas ela ficou chorando, tudo. Sabe com quem que ela foi ficar? O pai biológico, eu dei a guarda para ele. Chegou lá, ele não tinha televisão, ele não deixava celular, deixava só para a escola pública, não pagava. Ela um dia fugiu de lá, veio parar em casa. Você ajuda a fazer faculdade? Ajudo. Comecei a pagar. Aí ela parou de fazer faculdade, punha foto assim, que ela estava dormindo num banco de jardim, desesperada, com depressão. E aí, eu que entrei em depressão, que eu quase morri. Eu fiquei 12 dias em coma com depressão. Um dia eu acordei, levantei, eu fiquei com vergonha. Quando eu voltei no médico e ele leu que eu só queria morrer, eu queria só me matar, minha perna toda cheia de mancha roxa, sabe? Aí eu peguei, e um dia eu acordei, é Deus, coisa de Deus. Eu olhei assim lá no fundo do quintal da minha casa, falei, meu Deus, essa natureza tão linda, finalzinho de outono, que tinha outono naquela época, né? Aquele começo de inverno, assim, eu falei, olha os pássaros tentando se esconder, o sol lindo, e eu querendo morrer. Jesus, me perdoe, eu não vou querer morrer mais. Aí eu saí da depressão, quer dizer, vivo com remédio de depressão, né? Mas assim, eu só tenho a agradecer a Deus. Hoje ela está em Curitiba, ela está com outro marido, não sei se faz faculdade ou se não faz. Ela vai ver essa live, ela vai achar bom. De vez em quando ela me liga, pedindo dinheiro. Ela tem minha Unimed, meu filho que paga a Unimed para mim, que é esse Mato Grosso, que é sócio do escritório do meu marido. Ele paga a Unimed, ele fala, eu estou pagando. Eu falei, você não para de pagar a Unimed para ela. Esse tempo atrás, mãe, eu preciso de R$700 para comprar um remédio. Mandei. Esses dias ela ficou um mês sem me ligar. Acabou o remédio? Mamãe, eu estou agora com gastrite, não sei o quê. Eu falei, filha, você tem marido? Fala para ele trabalhar e a luta. Então, gente, isso aí é resumido. Outra vez, eu conto novamente mais história. Eu vou falar a última frase, que diz uma poetisa. Ser mãe é padecer num paraíso. Vocês acham isso? Ai, gente. É muito assunto para se falar, né? Num tempinho então, aqui. mas, ouvindo essas histórias, né, são muito parecidas, mas muito diferentes, né, ao mesmo tempo. Ou seja, a gente ouve falar de vocês e a gente coleta algumas palavras, né, como exemplo, como esse manejo que a gente tem de se refazer o tempo inteiro, como a águia que você trouxe, a doação e a abdicação daquilo que a gente é. Meus netos são minhas joias raras. Eu ajudei a criar vários também. Eles são minhas joias raras. Todos eles. Que bom. É isso. Então, e a gente encerra, porque não temos mais tempo, agradecendo a presença de todas vocês que se dispuseram a vir aqui, contar as suas histórias. E o que a gente quer é que essas histórias inspirem outras mulheres, outras mães, porque as dificuldades vão existir, né? E com força, com muita fé que vocês demonstraram, a gente consegue vencer. Agradecer a Karen pela disposição de estar aqui nesta manhã. E dizer, antes da gente terminar, que hoje, em especial, nós vamos estar lá na Farmácia São João, aqui em Paranavaí, fazendo um trabalho de arrecadação para o Rio Grande do Sul, que está sofrendo com as enchentes, né? Então a gente espera todo mundo lá. Você que está em casa, desliga a live e desce até lá,
Você pode estar doando alimentos, água, roupas, cobertores, né? Que agora nós vamos entrar no inverno. E mandar a nossa energia positiva, né? Para todas as mães do Rio Grande do Sul, que elas possam superar todas as dificuldades de percas, né? De filhos e de casas, de bens e de tudo. Que elas consigam força para superar, né? E desejar um feliz Dia das Mães para todas vocês. E só pontuando, ô Jane, na farmácia São João, antigo Quilinho. Isso, é lá no estacionamento ali, tá? Parceria da Unipar, Instituto Maurício Guelle. E eu tô correndo daqui e encontro vocês lá, tá bom? Feliz Beijo, Dia das gente. Mães. Feliz Dia das Mães.